Tarde Top de volta para vocês e agora vamos falar de um assunto importantíssimo: infarto em jovens, porque costuma ser fatal e como evitar. O Dr. Vitor Loures, falei certo seu nome? Isso, cardiologista, está aqui para bater esse papo com a gente. Primeiro, eu quero parabenizar todos os médicos, que hoje é o dia do médico. E aí, você recebe esse parabéns. Parabéns para você que dedica seu tempo aí salvando vidas, cuidando das pessoas, viu? Linda profissão. Parabéns a todos os médicos, em especial para o nosso médico aqui, representando a classe. Muito obrigado. Bom, vamos entender essa história de infarto nos jovens, né? Uma pessoa jovem, saudável, é possível infartar? Sim, é possível sim, Gisele. O que é interessante é o seguinte: muitos indivíduos acham que são saudáveis, mas na verdade não são. O que acontece? O que a estatística mostra pra gente? Para que você tenha um infarto, no principal você tem que ter um substrato para aquilo. Ou seja, geralmente algo pré-estabelecido ali, uma doença, geralmente nas artérias do coração, para que você tenha um infarto. Ali é o seu substrato. E se você pega a população brasileira toda, assim, todo mundo que tem doença nas artérias do coração, 50% desses só vão descobrir durante, por exemplo, um episódio de dor no peito quando vai para o hospital. Pois é, entendeu? Não tem uma rotina, de exames. Tem. Isso, o que acontece? Isso aumenta muito o risco do indivíduo. Porque num episódio agudo, por exemplo, de um infarto do coração, é risco de mortalidade, de uma sequela importante. Então, grande parte dos indivíduos já contemplam vários fatores de risco. Então, já tem algum tipo de acometimento nas artérias, de doença nas artérias do coração e não conhecem isso. Vamos entender, doutor, o que é o infarto? Não, ótima pergunta. O infarto, para eu falar que aquele indivíduo teve um infarto, obrigatoriamente ele teve morte celular, morte da célula do músculo do coração. É o músculo do coração, então? Isso. O que acontece? O coração ele é dividido em várias paredes. A gente tem um coraçãozinho aqui, consegue explicar? Vamos explicar então, podemos mostrar, com certeza. Explica, vai falando pra gente o que acontece aqui um desenho esquemático de um coração, correto? Correto. Você vê que ele tem várias paredes, parede anterior, tem uma parede inferior, tem parede lateral, são várias paredes. E nessas paredes tem artérias específicas que levam sangue para esse músculo, correto? Então, o que acontece? Se uma artéria dessa sofre algum entupimento ou alguma obstrução importante, não passa sangue indo para o músculo. Ou seja, aquele músculo cardíaco não recebe oxigênio, não recebe os nutrientes. E quanto maior aquele tempo de fechamento dessa artéria, maior é o tamanho do infarto, mais ocorre morte celular. Sim. Isso se dá por quê, doutor? Alimentação, estilo de vida, hereditário? Isso, com certeza. O que acontece? Algo muito importante de discutir é que os jovens, tudo pode começar na infância e na adolescência. Por quê? Para que eu tenha, muitas das vezes, a gente está discutindo aqui sobre infarto em jovens. Sim. Aí o indivíduo infartou com, sei lá, para os seus 35, 38 anos. Aí quando a gente conta essa história, discute entre nosso meio, fala assim, nossa, um indivíduo tão jovem infartou. Mas o que acontece? Desde muito jovem, desde na infância ou na adolescência, ele já está exposto a múltiplos fatores de risco. É aquela criança ou aquele adolescente, por exemplo, que já está com uma obesidade. Entendi. Que já está com uma pressão alta, já está com colesterol alto, certo? Então, muitas das vezes ele passou 2, 3 décadas inteiras exposto àquele fator de risco. Aí chega numa idade adulta, ele aumenta a pressão, aumenta mais o colesterol, ele está com sobrepeso, uma circunferência abdominal aumentada. Ou seja, o estresse do dia a dia. O cuidado começa desde jovem. Desde jovem, existe o que a gente chama de lesões precursoras, ou seja, o que gera aquelas placas de gordura dentro das artérias do coração, que é o fator de risco para você ter infarto, que gera aquilo, chama estria gordurosa, e começa lá na infância. A gente pensa que não, agora é criança, não tem problema, tranquilo. Pode ficar comendo gordura, fritura, se alimentar de maneira inadequada, que não vai ter problema. É criança, pode tudo, né? Tem um gasto calórico elevado e não é bem assim, né? Não é bem assim. Bom, gente, vamos falar os dados aqui do Ministério da Saúde, indicam que entre 2010 e 2019 houve um aumento de cerca de 59% das internações de pessoas de até 39 anos por infarto, de 9% nas mortes, ou seja,
sério, né? A gente tem que se cuidar, né? Independente de ser jovem, criança, enfim, o idoso. Não é mais agora uma doença só do idoso, né, que Não. vem a falecer, os jovens também. Isso é muito sério, Gisele. Eu faço cateterismo, angioplastia, diretamente. O indivíduo chega... Explica pra gente o que é o Por cateterismo. exemplo, aquele indivíduo chegou com dor no peito no hospital. Tá. Aí o colega que atendeu, por exemplo, numa sala de emergência, viu que tinha uma alteração importante ali no eletro, resolveu fazer um exame para investigar se tem alguma obstrução importante em alguma artéria do coração. Ou seja, será que aquele indivíduo está com um infarto importante? Então ele vai para uma, que a gente chama de sala de hemodinâmica. Ah, E ali, de forma invasiva, ou seja, a gente vai lá na artéria dele, injeta contraste e olha para ver se tem alguma obstrução nas artérias. entendi. A minha subespecialidade é justamente isso, chama cardiologia intervencionista. Você desobstrui a artéria do coração sem, por exemplo, abrir o peito, fazer uma cirurgia. Esse é o cateterismo. Isso, o cateterismo é um exame diagnóstico. Ah, tá, é o É um exame. exame E diagnóstico. quando você coloca, quando precisa colocar... Um stent, que é uma molinha que Stent, desobstrui, isso. aí é o procedimento de angioplastia. Tá, Mas o que acontece? Quando aquele indivíduo deita ali na maca de hemodinâmica, é o momento que a gente conversa com ele. tá. Naquele momento ali, quando alguém passa o caso para nós, fala assim, olha, esse indivíduo não tem fatores de risco e é jovem. Aí Quais são os fatores de risco? Isso, aí a gente vai conversar com ele ali. Aí você descobre, fala assim, como é que está a sua pressão? E aí ele fala, olha, minha pressão andou alta ultimamente, ou seja, ganhou um fator de risco. Tá, E o seu colesterol? Não, já tem um tempo que o meu colesterol é alto, só que aí eu estou tentando fazer uma dietinha, ou seja, mas você vê que é algo que já vem de anos, né? Aí aquele indivíduo já está com obesidade, uma circunferência abdominal alta, sim. muitos fumam. Lembrar que só o tabagismo, se você tirar o tabagismo da vida, você diminui em 30% a 38% o risco de infarto, só de tirar o tabagismo. Não, o tabagismo não é bom para nada, Então, né? muitos são sedentários. Aliás, o sedentarismo na população brasileira é muito alto, maior até nas mulheres do que nos homens, mas é muito alto. E muitas vezes o estresse. O estresse do dia a dia. Tudo isso são tudo é fator de fatores risco, agravantes, tudo é fator de né? risco. Tá. E pode juntar a genética ainda. Muitas das vezes você conversa e fala o seguinte, olha, meu pai infartou com 40 anos. Ou seja, um parente de primeiro grau com uma idade, um homem menor que 55 anos. Ou na mulher com uma idade menor do que 65 anos. Isso já é um alerta, então. Isso é um alerta muito importante. Tá. Então, quando junta fatores de risco modificáveis associados a fatores de risco não modificados, no caso a genética, esse indivíduo tem uma probabilidade muito alta de ter um infarto. Então, realmente tem que ser muito agressivo e efetivo no controle dos fatores de risco, senão você não diminui a taxa de infarto. Tá. Vamos ajudar agora quem está assistindo, né, para saber os sintomas reais que as pessoas começam a sentir para poder procurar ajuda. Porque tem gente que fala, ai, tô com dormência no braço, dor no peito. Perfeito. Todo mundo acho que fica assustado. Outros não, falam, não deve ser nada. Mas assim, quais são os sintomas reais? Assim, olha, sentiu isso, procura ajuda. Perfeito. No jovem, isso até facilita, porque existe uma tendência de ter uns sintomas mais exuberantes no jovem. Diferente, por exemplo, no idoso, na idosa, no diabético, que pode mascarar um pouco os sintomas, mas no jovem não. Isso tende a ser mais fácil. O que é? Geralmente é uma dor de moderada a forte intensidade, a gente chama de opressiva, só que ele não consegue apontar aqui no tórax, minha dor é aqui. Não tem, é uma dor mais difusa. Ele fala assim, nossa, estou com uma dor no peito. Seria um aperto, não? Isso, um aperto, uma opressão, mas ele não consegue localizar a dor. Aqui no meio do peito. Isso é a dor típica, né, Clássica? Pode ter uma irradiação para o braço esquerdo. Já ouvi falar isso. Pode ter uma irradiação para o braço direito. Pode ter uma irradiação para ambos os braços. Né, da dor. A dor pode ir para o pescoço, pode ir aqui para a mandíbula. Nossa. Pode ir para as costas. Uma dor, é aquele indivíduo que fica assim, estou com uma dor no peito e parece que está indo lá para as costas. Sim. Isso a gente escuta bastante. E também tem sintomas associados. Geralmente, quando ele está com uma artéria fechada, aquilo gera uma repercussão. Então, o indivíduo está pálido, está com aquela sudorese. Sim. Muitos, quando há um infarto maior, um infarto mais importante, pode ter falta de ar associado. Por quê? Porque se aquela uma artéria importante que leva músculo para uma parede, como eu mostrei aqui, uma parede importante do coração, o coração começa a ficar fraco ali naquele momento, até você desentupir aquela artéria. Então ele pode ficar cansado e um pouquinho de água no pulmão, entendeu? Então, por exemplo, quem está praticando atividade física e percebe um cansaço excessivo, então é um alerta. Porque ele vai vindo aos poucos os sintomas ou ele vai dar de uma vez? Geralmente, quando é infarto, é uma dor. O primeiro sintoma é dor.
Tá. Sempre tem que lembrar da dor, é o que chama a atenção. Tá. Lógico, tem casos extremamente atípicos, mas aí já foge um pouco da discussão. Tá. É dor, a dor importante, de forte intensidade, com essas irradiações e com sintomas associados. Logicamente, se for um infarto muito importante, gerar uma arritmia do coração, ele pode ter uma parada cardíaca. Isso pode ter como primeiro sintoma. Isso, infelizmente, acontece. Então, o grande segredo aí para poder evitar infarto do coração é controlar os fatores de risco. Que são? Hipertensão, diabetes. Tem um ponto aqui, muitos acham que apenas o açúcar alto no sangue ainda não tem um diagnóstico de diabetes, mas apenas um açúcar alto no sangue, isso é tranquilo. Não é tranquilo. Aquele açúcar, por exemplo, fez uma glicemia de jejum. Aí deu um valor de 105, 106, ou seja, uma intolerância à glicose. Aquilo faz mal para as artérias do coração e para as artérias do corpo todo. Então, hipertensão, intolerância à glicose, colesterol alto. Tem que ficar atento nos exames, então, né, gente? Exames. Por isso que é importante fazer aquele check-up, né, anual, para saber como anda o coração. Como anda o coração de vocês? É importante, viu, gente? Com certeza. Tabagismo, obesidade, fatores também psicossociais, como depressão, ansiedade. Por quê? Isso vem em causar infarto também? O que acontece? A depressão, a ansiedade são fatores diretos para a hipertensão arterial. E, com certeza, esses indivíduos têm uma modulação hormonal diferente, são mais inflamados. Entendi. Então, um estresse agudo aí pode vir causar um infarto. Um estresse muito importante, ele faz vários picos de pressão alta. Então, quando você junta tudo, isso gera um risco cardiovascular aumentado. Logicamente, aquele indivíduo que ele só tem pressão alta, ele tem um risco. Mas aquele indivíduo tem pressão alta, colesterol alto, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, e tem muito assim, ainda tem genética, tem muitas pessoas assim, ou seja, ele contempla vários fatores de risco, isso aumenta muito o risco cardiovascular. Tem que ficar aí em alerta. Vamos falar das academias agora, que a gente estava falando aqui no começo, né? A gente tem reparado aí que algumas pessoas vêm até falecer na academia, passam mal, enfim, por uso de anabolizantes. Por que que, às vezes, as pessoas sabem disso e ainda usam anabolizante, doutor? Muito legal você comentar sobre isso, porque eu comentei assim, anteriormente que para que você tenha um infarto, você tem que ter um substrato. Isso é a regra geral, mas nem sempre em alguns casos. Sim. Por exemplo, aquele indivíduo muito jovem e resolve, por exemplo, usar esteroide anabolizante. Bomba, né, gente? Mais conhecido como bomba, vocês conhecem aí, né? Como bomba. Semana passada eu atendi um indivíduo muito jovem, 30 e poucos anos, ele fez trombose, ou seja, formou coágulos, vários coágulos, em uma importantíssima artéria do coração. Ou seja, ele não tinha doença nas artérias. E jovem, né? Super jovem. Isso acontece frequentemente. Isso mais em homens ou as mulheres também estão indo para o mesmo caminho? Essa diferenciação não existe muito. Sabe? Jura? Porque na minha prática só peguei homem até hoje. Entendi. Bom, então mais nos homens, então. Isso de trombose pós uso de anabolizante. Tá. O cigarro, ele não só pode levar a doença nos vasos, que aumenta o risco de infarto, mas também ele aumenta o risco de trombose. Formar aquele coágulo sem ter doença prévia. Né? O próprio uso de drogas ilícitas, como o cannabis, cocaína. A própria cocaína ela pode gerar lesão, levar doença nos vasos, mas também risco de trombose. E também tem que chama de espasmo, a artéria de repente ela fecha. Entendi. Uma pessoa que faz também muita atividade, assim, sei lá, uma atividade excessiva, assim, atividade física, ela pode ter, e tá muito cansada e continua, sabe, tá sem ar e continua fazendo, pode vir a ter infarto também? Se o indivíduo não tem um bom preparo físico, se aquela atividade que ele fez é incompatível com o condicionamento dele... Isso acontece muito com pessoas sedentárias, né, que fazem a ficha lá de inscrição na academia. Com certeza. Né, Didi? Ir ali. Aí vai um dia, sabe aquele final de semana? Aí quer queimar todas as calorias do ano inteiro. Vou ficar incrível pro verão e fica, sei lá, quer se matar ali na esteira, enfim. Isso é um perigo também, né? Isso pode acontecer. É o jogador de futebol do final de semana. Sim, que dá uma distensão na virilha, enfim. Eu conheço vários, gente, juro. E não faz atividade física, tá com sobrepeso. Muitos têm o que a gente chama de síndrome metabólica, tem um pouquinho de colesterol alto, um pouquinho de açúcar alto, sobrepeso. Tudo um pouquinho, né? Tudo um pouquinho. Faz um exercício que não é compatível com o condicionamento dele, aquilo gera picos pressóricos importantes, e ele muitas vezes já tem uma doença prévia nas artérias do coração, não sabe, e ali você tem um rompimento de uma placa de gordura dessa, né? Ou seja, uma instabilidade. Aí ali
pode ser pequenininha, mas ela instabilizou. Ali forma um coágulo, trombosa, fecha a artéria e o indivíduo infarta. Do nada, né? Quais são os cuidados, doutor, e o tratamento, né? Enfim, tem que fazer o exame, né? O cateterismo, só se precisar fazer o cateterismo. O exame, o cateterismo. O exame é um cateterismo, é um exame diagnóstico. E o que você coloca é o stent. Isso, aí quando a gente trata, a gente fala, tem uma obstrução grave na artéria, eu preciso tratar. Aí você coloca... Veia tá entupida, gente, traduzindo. Isso, aí você coloca um stent, que é uma molinha, né? Sim. Ela entra fininha dentro da artéria e ela dilata ali, Meus ela avós têm. abre e você reperfunde aquela artéria. Né? O que eu sempre falo, até em redes sociais também, que eu acho muito importante, é o seguinte, sobre a alfabetização em saúde, Gisele. Sim. É a pessoa conhecer quais são os fatores de risco e também saber identificar se ela contempla aqueles fatores de risco. Aquele indivíduo vê que, olha, minha pressão está 142/92, olha, ela está alta. Então, você ter aquele mínimo de conhecimento, saber, por exemplo, vou diminuir meu sal, vou perder meu peso, vou iniciar atividade física. É consciência, né? O autocuidado. Com certeza. Isso ao longo dos anos, isso para todos os fatores de risco. Sim. O colesterol, o aumento de circunferência abdominal, ter essa consciência, essa alfabetização. Saber identificar, saber partes do tratamento, porque você não pode deixar... E o tratamento qual é? Bom, o tratamento do indivíduo que já infartou? Sim. Esse indivíduo, obrigatoriamente, ele vai precisar de alguns medicamentos ao longo... para toda a vida. Para toda a vida? Para toda a vida, né? Existe uma... Olha aí como é bom a gente cuidar. A gente tem que cuidar da saúde, né? Que Com depois certeza. que infartou, gente, aí vai ter que ficar cuidando, tá vendo? Vai dar mais trabalho ainda. A gente chama de, por exemplo, prevenção primária, é quando aquele indivíduo só tem fatores de risco que você quer... Você trata aqueles fatores de risco para evitar a doença. Tem tipo pré-infarto que avisa ou não existe? Como? Um pré-infarto, assim, a pessoa não chegou Tem sim. Aquela dor no peito, até ter uma obstrução, mas não chegou a ter morte celular. Como chama? Não chama pré-infarto mesmo? Não, como chama? Angina, teve uma angina só, uma dor no peito. Eu já estou criando aqui coisa na medicina. Hoje é dia do médico mesmo, vou criar. De médico e louco todo mundo tem um pouco, então também vou criar. Então, quem não tem doença é prevenção primária, para evitar a doença. Controlar muitos fatores de risco, mas quem já tem doença é o que a gente chama de prevenção secundária. Ser muito agressivo em todos esses fatores de risco. O tratamento é tratar todos esses fatores de risco. E depois tem vida normal ou tem que estar tomando os cuidados com atividade física, com sal, enfim? Existe estatística clara. Quem infartou e faz atividade física vive mais do que quem infartou e não faz atividade física. Olha! Então, a atividade física faz parte do tratamento do infarto do coração. Logicamente, é uma doença que pode levar a sequelas. Então, vai ter que ter uma discussão entre o médico e o paciente para ver que tipo de exercício ele vai fazer e quando a carga desse exercício. Sim. Mas faz parte do tratamento, com certeza. Tá bom, tá aí o doutor Vitor Loures, cardiologista. Muito obrigada, viu? Super esclarecedor aí nosso bate-papo. Seus contatos para quem quiser saber mais. Gente, vamos se cuidar, pelo amor de Deus, tá vendo? Os jovens aí infartando, ó. Vamos cuidar da saúde. Eu que agradeço o convite e eu sou muito ativo em algumas redes sociais, no Instagram, por exemplo, que é o @Dr. Vitor Loures. A gente tem uma discussão bem bacana, semanal e diária. Tem live semanal e diária sobre os fatores de risco cardiovascular e as doenças do coração. Obrigada, viu? Tá ótimo, obrigado. Feliz dia. E aí, minha gente, eu vou ficando por aqui. Mas Nani Venâncio já vem chegando. Uma ótima semana para vocês. Beijo e até a próxima.